Fala, galera, tudo bom? O Tchuri está aqui na área e a gente está começando a nossa quinta live. Vamos falar hoje sobre long and short pair trading. Vamos ver o que dá para fazer com isso aqui, tá? Então, galera, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que todo mundo pode fazer uma estratégia de pair trading já com o que aprendeu na mentoria, tá? Então, a partir do momento que você identifica realmente quais são os fundamentos e o que a gente falou até agora aqui, é uma questão só de dar foco nesse assunto para você ver as oportunidades. E a gente vai ver como abordar o pair trading em duas maneiras de pensar sobre o mercado. A primeira maneira é a das tendências que a gente já viu aqui, a gente já falou aqui, e a outra maneira será através do retorno à média, tá? Então, quero também adiantar para você que dá para você fazer isso tanto com a análise fundamentalista e também com a análise técnica, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para vocês como que vocês podem fazer uma carteira fundamentalista e fazer long and short com isso. E eu vou usar a própria carteira recomendada para mostrar isso para vocês, tá? Então, aqui, a gente está com a carteira recomendada do dia 18, foi a última que a gente fez. Eu vou pegar aqui informações, vou pegar nome do papel, vou pegar o código e vou pegar o beta, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar uma planilhinha, né? Nome, código, beta. Isso que eu vou fazer aqui com vocês está escrito num artigo de um cara chamado Cliff Asness, que é basicamente o seguinte. Espera aí. First row. Isso. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, entender que, por definição, o beta do mercado é 1, correto? Então, todo mundo que entender isso aqui já consegue resolver o problema. Por quê? Imagina que a gente vai ter pesos iguais, ou seja, a gente vai ter 100% da carteira dividido em 15 ações. Ou seja, a gente vai precisar botar 6,66% em cada uma dessas ações. Peso na carteira. A partir disso, a gente pode botar o beta por ativo. A partir desse momento, eu vou multiplicar o peso vezes o beta. Aqui está fácil porque a gente está com pesos iguais. Mas não necessariamente todas as carteiras funcionam assim. E aí a gente soma aqui, ó, para ver qual que é o beta total dessa carteira. É um beta de 0,7728. Então, o primeiro long e short que a gente pode fazer é a gente zerar o beta da carteira. Como é que eu faria isso aqui, pessoal? Se eu tenho 100 mil reais comprado, estou fazendo aqui um valor só para ficar simples das pessoas entenderem. Você pode fazer isso, na minha opinião, a partir de 20 mil reais, tá? Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar aqui pelo beta. Então, na verdade, eu estou comprado aqui em 77 mil reais de beta. E aí, se eu vou ter que zerar o beta, eu vou ter que ficar vendido.
e eu vou ter que ficar vendido em quanto? Em R$ 77.277,50 em beta. E aí, vamos dizer que isso aqui vai ser a carteira Brasil. E aqui eu vou botar o BOVA11. Se eu tenho o BOVA11, deixa eu ver aqui quanto que ele fechou hoje. BOVA11. 116,33. Eu tenho que botar aqui um valor de quantidade, né? Esse valor dividido por 116,43. Então, eu vou precisar vender 663 BOVA11 vezes 116,43. Ou seja, para me expor nesse long short zerado, em delta, eu vou precisar comprar, vou precisar botar em caixa mais R$ 22.722, tá? Então, eu vou estar exposto financeiramente, mas neutro do ponto de vista fundamentalista. Vou fazer agora outro tipo de long short. Opções. Isso aqui a gente chama de delta hedge. Então, imagina que eu vou estar comprado nessa carteira. E aí eu quero defender isso com comprado em put. E eu preciso? Preciso, primeiro, vir aqui nas opções de venda. Eu vou aqui em BOVA11. BOVA W116 tem um delta de 0,43. BOVA W116 delta aqui vai ser esse mesmo delta, porque se o beta do Ibovespa é 1, o delta do Ibovespa também é 1. Se eu tenho um delta do ativo aqui de 0,43, para fechar esse valor, eu preciso botar R$ 179 mil aqui em termos de proteção de strike, tá? Então, a gente vai gastar para isso preciso de 179 mil opções, né? Não. Eu preciso pegar 77 mil aqui, 277,5, dividir isso aqui pelo delta. Então, quer dizer que eu vou ter aqui, ó, R$ 179 mil divididos por 116,43. Então, vou precisar de 1.543 opções. Essa opção agora, ela está a 3,76. Vou precisar de mais R$ 5 mil para proteger essa carteira aqui, ó, para ficar zerado nessa parte de exposição direcional
com essa carteira recomendada. Beleza? A gente pode trabalhar aqui também long short fundamentalista. Eu vou falar aqui high minus low, tá? Então, por exemplo, dentro dessa carteira aqui que a gente escolheu, a gente teve uma parte da carteira que ela, teoricamente, era cara, né? Então, a gente vai pegar 15 ações, 15 códigos, 15 valores de beta. A gente vem aqui, ó, faz a mesma história. Só que essa carteira aqui também vai ter esse mesmo peso de 1/15. Só que aqui a gente vai botar o peso vezes o beta. E aqui a gente vai ter um beta agregado dessa carteira de 100,89. Basicamente, a gente vai ficar comprado nessa carteira aqui e a gente vai ficar vendido carteira high aqui nesse mesmo valor. A gente vai pegar isso, vai multiplicar por -1. E para chegar nesse beta aqui, a gente vai precisar alocar R$ 76.597 nessa carteira. Então, a partir disso, a gente pode pegar esse valor e colocar ele como referência aqui, ó, a posição individual de cada ativo. Então, a solução 3 acaba por ser comprar essa carteira e vender essa carteira. Aviso, sugiro não fazer isso aqui, tá? Por quê? Porque é desnecessário a gente correr o risco de alguma dessas empresas serem adquiridas, participar de algum tipo de fusão e aquisição, ela explodir 30%, 40%, 50% e gerar um prejuízo aonde, quando a gente está vendido em Bova 11, é muito difícil, mas pode acontecer do índice explodir 20%, 30%, tá? Ele é muito mais diversificado. Agora, eu vou falar da parte de como operacionaliza isso aqui. Se tem alguém ainda que ainda não entendeu isso, tá? Então, olha, vou comprar lá as ações, botei lá Energias do Brasil 3. Vou comprar a quantidade. Então, R$ 22,91.
Então, eu tenho que ter esse valor vezes 100 mil divididos pelo preço da ação. Vamos dizer que é 22,91. Então, eu teria que comprar a quantidade de 291 ações da Energias do Brasil e fazer essa mesma lógica para todas as empresas. Tchule, não sei como é que faz para comprar 291, porque aqui no meu computador só dá para comprar de 100 em 100. Tá, então você vai comprar aqui, ó, 200, fez a ordem. Agora você vai botar ENBR3F, e aí você vai botar 91 aqui, ó, e vai comprar a diferença. Fechou 291, tá bom? E agora para vender o Baba 11, Tchule, tem aqui, Baba 11 já está ali. Então, nesse caso, eu teria que vender o Bova 11 ali. Na quantidade de 667. Então, vem aqui, ó, bota 677. Executa aqui a ordem, acabou. Tá feito o teu long and short, tá? Então, essa aqui é a ideia básica. Essas três maneiras de você equalizar a tua carteira, tá bom? Aí a gente vai long and short técnico. Primeiro, vou fazer o mais básico, tá? São entre pares correlacionados. Então, vamos primeiramente lembrar aqui como que a gente faz essa conta. Vou tirar todos os indicadores. Vamos copiar em Excel os dados. E aqui estou dando o exemplo da Petro 3. Tá bom? Vamos pegar dado de fechamento. Petro 4. Vamos aproveitar Vamos pegar aqui o ativo mais correlacionado que existe com a Petro 4. Petro 3. Vem, copia os dados da Petro 3. Eu quero que você fique ligado se as datas estão batendo, porque você não pode comparar em datas diferentes. Então, tá batendo tudo ali. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Show. A gente pega aqui o label. E a gente faz a rentabilidade diária. Júlio, pode ser semanal, pode ser mensal, até pode, mas eu sugiro que você faça a correlação com base no período que você vai operar as coisas, tá?
Então, como a gente vai operar na base do diário, esses long and short, você bota aqui Petro 4 e Petro 3, e primeiramente, a gente vai ver a correlação que isso aqui tem. Então, a gente faz a E2 até a E6941. E a gente vai ver que a correlação entre Petro 4 e Petro 3 ela é relativamente alta. Vou botar aqui 6.400 dados e agora eu vou fazer outra correlação. Vou fazer somente dos últimos 50 dias, até porque a gente precisa ter claro na nossa cabeça que a correlação não é fixa no tempo. Então, olha, em 50 dados, a correlação é perto de 98%. O que isso significa para a gente? Se Petro 4 é maior do que 1, maior do que 0, eu quero que venha 1 aqui. E eu vou fazer o seguinte. Se isso aqui também é maior que 0, eu quero que venha 1. Show de bola. Filtro agora. Que filtro é esse? Se esse aqui é igual a esse, eu quero que venha 1, senão eu quero que venha 0. Então, teve um dia onde eles não foram para o mesmo lado. Outro dia não foram para o mesmo lado. Outro dia não foram para o mesmo lado. Outro dia não foram para o mesmo lado. Olha só, essa sequência aqui já começa a chamar a atenção. Então, isso foi em abril de 2022. Aí eu venho aqui, eu posso criar um gráfico onde eu indexo Petro 4 por Petro 3. Então, vamos lá atrás de abril. Eu gosto de botar esses gráficos em forma de linha, tá? Ajuda a visualizar melhor. Então, olha só. Na planilha, eu encontrei uma região aqui onde começou a dar muito zero. Não é estranho isso? Então, eu vou ter que determinar um intervalo, aqui no caso são 7 dias úteis. Você vai criar uma regra para você. E eu aqui eu não estou indicando nenhuma estratégia objetiva, eu estou te ensinando a pensar, tá? E eu sei que isso dá trabalho. Então, aqui, vamos pegar intervalos de 7 dias. Você pode fazer o indicador aqui, Você vai somar os últimos 7 dias. Se está tudo relacionado bonitinho, não vai ter 7 aqui, né? Então, você tem que decidir, será que é 4 o número? Toda vez que aparecer 4 aqui, vai ligar a minha bituca.
Olha, 4 aqui, ó. Por quê? No intervalo de 7 dias, a gente teve 3 datas com zero. Eu posso agilizar esse trabalho e achar aqui o max, o mínimo, né? O que seria? Aqui, ó. Eu vou achar o valor mínimo que tem nessa brincadeira. Então, olha que coisa linda. Tem zero aqui. Vamos botar para 6.402 dias. Olha, teve um aqui. Vamos primeiro acatar esse 4, que veio em abril. Então, vamos lá na Petro. Eu posso inserir um indicador aqui, ó, que é uma média móvel nesse mesmo lugar. Beleza. Então, olha, esse dia aqui foi o dia 18. Na verdade, foi o dia 14. Dia 14. Deu o número 4 ali, eu vou apostar num retorno à média. Será que aqui é melhor botar uma média mais suave? Vou botar uma média aqui de 21 períodos. Então, ó, fica melhor até. Você pode botar de 50 também. Então, ó, deu aqui o número 4 ou menor, vou apostar num retorno à média desse par. Mas ele pode pegar tendências também, então tem que ter stop. É por isso que eu não gosto de operar contra a tendência, que pode ser perigoso em termos de stop. Mas dá uma olhada aqui, ó, como é que esse indicador ele pode ser perigoso. Porque em alguns momentos ele pode variar 35% e você caindo na besteira de achar que Petro 3 é muito igual ao Petro 4. Só que isso aqui pode ser um lucro muito grande para quem acreditar na tendência. E aí, no final, quem sabe essa resposta do que vai fazer é só você, tá bom? Mas aqui eu estou te dando uma maneira de pensar sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada aqui, ó, em outro momento que chegou no valor 3. (17/1). Vamos achar aqui, ó. Olha como é que é difícil achar esse 3. Aqui, ó, achei. 25 de julho de 2016. (25 de julho). Que, ó, se tivesse apostado retorno à média, nunca mais teria voltado para esse patamar. Ou seja, precisa sim ter muito cuidado, tá? Agora eu vou aproveitar esse próprio indicador aqui, ó, e vou plotar ele no nosso estudo.
Aqui você pode botar o próprio nome do par, tá? A gente vai calcular aqui o desvio desse par. Então, eu vou pegar essa média e vou somar 2 vezes esse desvio. Pegar essa média aqui, ó, e vou subtrair 2 vezes o desvio. Poderia ser 5 vezes também aqui. Isso você vai ter que otimizar na tua própria ferramenta aí de Excel, tá? E aí você vai encontrar, a partir disso, uma regra. Vamos imaginar aqui, ó. Se esse aqui é maior do que esse, quero que venha 1, senão eu quero que venha 0. Se isso aqui é menor do que isso, eu quero que venha 1, senão eu quero que venha 0. Vou criar aqui uma soma para ver a frequência desse sinal. Desde o ano 2000, tá bom? 5634. Então, tiveram muitas evidências de que isso, de alguma forma, se desviou, correto? A gente pode aumentar isso aqui para 10 vezes? E aí você vai encontrando qual regra aqui, ó, que gera mais evidências para você. Esse estudo aí, pessoal, ele pode chegar no final e ser inconclusivo, tá? Beleza. Então, isso vai te entregar pontos de retorno à média. Você vai ter que encontrar essa lógica. Então, esse aqui é o caso dos correlacionados. Eu sugiro sempre ajustar por valor, tá? Então, exemplo, comprado em
20 mil vendido em menos 20 mil. Beleza? Show de bola. Agora, eu vou falar de long e short técnico. Seguinte sentido. Usar papel neutro para surfar tendência. Vou dar um exemplo aqui. Vou desindexar da Petro 4. Vamos pegar aqui a Magazine Luiza, tá? Vamos indexar a Magazine Luiza por esse ativo que eu acho que deve ser o que vocês devem procurar fazer os estudos. Vivo. Vivo é a empresa que eu não vejo crescimento orgânico, não vejo potencial de aquisição, setor frágil, setor que não tem vantagem competitiva, setor que pode ter um descontinuamento aí por causa de algum fator tecnológico. E aí você tem a oportunidade de surfar tendências na Magazine Luiza sem precisar botar muito dinheiro. Por quê? Porque você vai usar a Vivo, e é um exemplo aqui, para pagar a outra parte do long and short. Então, vamos aqui inserir o high-low, tá? Uma vez que eu fiz a Magazine Luiza, vamos dizer que ela era 60, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. Como é que seria lindo você vender a Magazine Luiza aqui e comprar a Vivo. Teria dado uma porrada de 87%. Comprou a Magazine Luiza, vendeu Vivo. Ganhou 53%. É uma ideia parecida. É uma ideia parecida com a do vender Bova 11, só que aqui você está usando um papel que não vai para cima nem muito para baixo para você financiar essa posição na Magazine Luiza. Tá bom? Isso aí dá para fazer com todos os papéis? Não. Por isso que tem que ter cuidado. Esse aqui é uma versão mais pró de fazer long and short, tá? Uma versão mais pró. Toma cuidado. Toma bastante cuidado. Mas tende a funcionar. Tende a funcionar até o momento que não vai funcionar. Vamos dar aqui um outro exemplo. A gente botar a Prio 3. Acho que a Prio 3, a última vez que eu fiz o high-low dela, pode estar errado, mas vamos dizer que é 41, tá? Ó, Prio 3 com Vivo. Vai dar umas porradas aqui, ó. 100 e pau por cento. Essa aqui, ó, já está em 58%, 64 dias. Entendeu? Para que eu uso essa sacada? De fazer esses long and short assim? Se eu estou com a minha carteira toda preenchida e eu quero aumentar a minha exposição, eu posso fazer isso. Outro exemplo. Se o mercado cair, a Magazine Luiza e a PetroRio não vão cair muito mais forte, por terem um beta mais alto, então eu posso, toda vez que a tendência desses pares apontar para baixo, usar isso como se fosse uma proteção para a minha carteira. Porque se eu estou comprado na carteira recomendada e faço esse long short de vender Prio e Magazine Luiza comprando Vivo, eu estou criando uma proteção para minha carteira caso o mercado desmorone. Beleza?
Vamos aqui fazer uma outra versão de long and short. Só que agora a gente vai fazer um mais básico ainda. Estou achando que o mercado está barato. O que eu vou fazer? Eu compro small cap e vendo large cap. Então, vamos escrever aqui, ó. Fator tamanho. Se a aposta é de alta, compra small 11, vende bova 11. Se a aposta é de queda, compra bova 11, vende small 11. Beleza? Vamos aqui usar Bollinger Bands agora. Vamos inserir agora indicador Bollinger Bands. Mais uma vez, a gente tem dentro lá do nosso módulo de Trend Following uma aula que fala sobre Bollinger Bands. Esses dias aí, eu não sei, acho que foi o Newton, falou para eu colocar 2,5. Qual que é a ideia aqui? Mais uma vez, você vai ter que escolher se você vai querer operar retorno à média ou se você quer operar tendência. Normalmente, as pessoas trabalham com retorno à média nessa metodologia aqui. Então, você vai botar o indicador de Bollinger Bands e toda vez que houver um fechamento fora da banda, você vai apostar na convergência disso para a média. Foi até uma das ideias que teve na sala de sinais de opções. Aqui, ó. Trade curto, tá, gente? Trade curto. Estou mostrando aqui o exemplo com o próprio BOVA 11 e Small 11, tá? Olha, não são operações que têm frequência e são operações de muito curto prazo. Cada par deve ter a sua taxa de acerto. Você deve calcular todas as operações que tiveram. Você pode filtrar essas operações usando o Excel, para você não precisar ficar catando milho aqui, tá? Então, vamos dar uma olhada. Small 11, BOVA 11. Então, aqui essa é a banda superior. Então, se isso aqui for maior que isso,
eu quero que venha 1, senão eu quero que venha 0. Se isso aqui for menor do que isso aqui, eu quero que venha 1, senão eu quero que venha 0. Aqui a gente pode fazer o cálculo para saber o número de sinais que a gente teve dessa dupla. Três mil e trezentos. Beleza? Beleza? Então, olha só, em 3.300 observações, mais ou menos, a gente teve um sinal que apareceu 0,6% das vezes. Então, lembra daquela história da curva normal. A curva normal, ela, via de regra, acaba observando 95% das evidências, ou seja, de 100 vezes que aconteceu algo, a gente pode trabalhar com um nível de significância de 10%, de 5% ou de 1%. Então, aqui, quando a gente coloca a banda de Bollinger sendo 3 vezes o desvio da média, a gente está trabalhando com uma significância de mais de 99%, ou seja, 1% de significância, o que é muito bom. Então, das 8 vezes que rolou esse sinal, provavelmente era para a gente ficar de olho neles, tá? Ó, vamos procurar aqui. Onde é que apareceu um sinalzinho? Ah, apareceu aqui, ó. Dia 12 de maio de 2021. Vamos dar um zoom out aqui. Ó, o que ele está buscando? 12 de maio. Então, em 4 dias, deu 2,09%. Aí você vai botar aqui, ó, lucro, prejuízo. Você vai botar aqui que teve um lucro de 2,9%. No final, você vai somar a média dos lucros e dividir com a média dos prejuízos. Vai ver o payoff disso. E aí você vai ver qual que é a tua taxa de acerto e ver a expectativa matemática desse sinal, desse long and short. Júlio, quero que dê mais sinais. Eu quero que isso apareça, sei lá, em 2,5% das evidências. Então, você vai diminuir de 3 bandas de Bollinger. Você vai aqui e vai fazer isso para, sei lá, botar para 2,5. Beleza? Então, galera, eu vou deixar claro. Essas são as 7 metodologias que eu vou ensinar para vocês.